Milionário barbeiro se emociona ao ver mendigo negro derrubar moedas. Raul era o barbeiro mais famoso da cidade. Seu salão, uma mistura de luxo e estilo moderno, atraía clientes ricos que pagavam fortunas por um corte de cabelo. Ele estava acostumado a cochichos sobre seu sucesso, quando entrava nos melhores restaurantes ou desfilava em eventos sociais. Mas naquela tarde, algo mudou. Quando Raul fechou seu salão e se preparava para voltar para casa em seu carrão reluzente, uma cena inusitada o parou em seco. No chão da calçada, um homem de pele negra, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados, tentava juntar moedas que escorregaram de suas mãos trêmulas. O barulho das moedas caindo ecoou na mente de Raul. Criava uma música triste na cidade cheia de gente apressada. As pessoas passavam, algumas lançando olhares de desprezo, outras ignorando, como se o homem não estivesse ali. Mas a expressão de desespero no rosto de Samuel, aquele homem, era algo. Samuel, surpreso, olhou para cima. O brilho em seus olhos havia sido substituído por dor e uma história não contada. "Quem se importa?", respondeu Samuel, quase sussurrando. Mas para Raul, aquelas palavras eram como um soco no estômago. A imagem do homem em situação de rua girava em sua mente. Um artista, um criador, perdido em meio ao lixo da cidade. O que tinha acontecido com ele? O que leva uma pessoa a essa situação? Samuel começou a falar sobre seu passado. Um passado glorioso de palcos e aplausos, quando seus dedos dançavam ao longo de um piano e sua voz encantava plateias. Raul ficou colado, ouvindo a história fascinante daquele homem que, por trás da poeira e da tristeza, havia sido alguém. Alguém que um dia sonhou, riu e viveu. O mesmo contraste que Raul conhecia tão bem em sua vida. Os altos e baixos da riqueza e a necessidade de ter um propósito. A cada palavra, Raul sentia sua vida de privilégio desmoronar. Como ele nunca havia percebido a dor ao seu redor, o que era realmente a felicidade? Raul estava agora em uma encruzilhada. Porque ele, um barbeiro milionário, estava tão apático em relação à miséria da cidade. A atmosfera mudou quando Samuel começou a cantar. Sua voz poderosa encheu o ar com uma emoção que fez o coração de Raul acelerar ainda mais. As pessoas ao redor pararam. Era uma canção sobre como sonhar pode ser perigoso, a beleza da vida e a entrega à arte mesmo nas piores circunstâncias. Raul sentiu lágrimas em seus olhos. Quem era ele para ficar confortável em sua bolha de opulência, enquanto outros lutavam para sobreviver? Com um antagonista invisível, uma figura da elite que sempre valorizou, surgia na mente de Raul. Ele sabia que aquela escolha não seria fácil. A dúvida o consumia. Ajudaria Samuel a mudar de vida ou permaneceria no conforto que sempre conheceu? E no fundo, uma pergunta ressoava. Até onde você está disposto a ir por alguém que desafia sua visão do mundo? Ei, antes de continuarmos com essa história, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música suave de Samuel ecoava na calçada, e Raul se via completamente envolvido por aquela voz. Mas, de repente,
A atmosfera vibrante foi cortada por um grito agudo que partiu o ar. Era uma mulher, uma jovem de cabelos desgrenhados, que corria em direção ao grupo que se aglomerava ao redor de Samuel. Parem! Ele não é quem vocês pensam. Ele não tem o direito de fazer isso. Não deixem que enganem vocês. As palavras da mulher causaram um alvoroço entre os curiosos. Todos voltaram-se para ela, aturdidos. Raul ficou paralisado. O brilho nos olhos de Samuel começou a se apagar, como se toda aquela energia fosse sugada pelo ataque inesperado. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Raul, tentando entender a cena dramática. "Samuel, ele não é um artista. Ele está apenas jogando esse teatro para ganhar umas moedas. Ele é um trapaceiro." A jovem gesticulava furiosamente. "Eu conheço ele. Ele me enganou como enganou tantos outros. O nome dele é Miguel, e não Samuel. Ele nunca foi um músico. Tem mais de uma dívida com a justiça do que aplausos." Raul sentiu um frio na barriga. As mãos de Samuel tremiam. A expressão que antes era de paixão, agora estava contraída em dor e desespero. A multidão murmurava, a dúvida plantada em suas mentes. O que era real? O que era verdade? Raul, atordoado, percebeu que suas certezas estavam se desmoronando. "É mentira! Você não sabe de nada!" Samuel, ou Miguel, gritou, sua voz refletindo um desespero profundo. Mas a mulher não desistiu. "Você não pode esconder a verdade. Eu sou a única que sabe quem você realmente é. Não faça isso. Você não está enganando mais ninguém." O círculo de curiosos parecia se fechar em torno deles. Raul sentiu o peso dos olhares. A pressão aumentava. Ele viu as expressões de reprovação nas faces da multidão. Estava rapidamente se tornando um espetáculo, e a música que antes trazia esperança agora soava como um triste eco de um passado distante. "Vire-se, Miguel. Mostre a eles quem você é", gritou a mulher, apontando para ele. E como se tudo estivesse planejado, Miguel se virou, revelando uma cicatriz profunda em seu rosto. As marcas do tempo e da luta. O olhar de Raul se fixou no homem à sua frente, que de artista se tornara um indigente diante de seus olhos. Agora, Raul sentia o nó na garganta se apertar ainda mais. Aquela verdade era um golpe. Ele ficou sem palavras. "Você não sabe pelo que passei. Não sou apenas um homem na rua. A vida me pegou." Miguel falava entre soluços, sua voz tremendo de dor, de vergonha. Agora, a confusão reinava no coração de Raul. Ele havia sentido empatia, algo que abalou seu mundo. Mas será que tudo não passava de uma farsa? A multidão começou a se esvair, as pessoas sussurrando, a conversa mudando. O olhar de Raul se fixou em Miguel, um misto de compaixão e desconfiança. "O que você quer de mim?" Raul se questionou em silêncio. O peso dessa dúvida se instalou em seu peito. Ele queria ajudar, mas e se tudo isso fosse um truque, misturando-se ao caos? Uma figura familiar surgiu na multidão. Era Beatriz, sua ex-mulher, que ele não via há anos. Seus olhos se cruzaram, e um silêncio cortante tomou conta do momento. Ela olhou para Miguel, e a expressão dela era de reconhecimento. A revelação estava prestes a explodir em seu coração. Raul, você precisa saber a verdade." O grito dela interrompeu seus pensamentos. O mundo parecia girar, e tudo o que ele conhecia estava ameaçado de desmoronar. Havia mais coisas em jogo do que ele imaginava. Aquela noite não terminaria em um simples ato de compaixão.
Ele estava prestes a descobrir segredos de um passado que jurara ter deixado para trás. Uma reviravolta se aproximava, e Raul sentia que tudo poderia mudar em um único instante. O que Beatriz sabia? Qual era a verdadeira conexão entre aquelas duas vidas? A escuridão se aproximava, e o desfecho ainda estava longe. Raul estava paralisado. O olhar firme de Beatriz penetrava em sua alma, como se ela também estivesse revivendo um passado esquecido. A verdade, Raul, é que eu sei quem ele realmente é. Miguel. Ele é muito mais do que parece. Sua voz tremia, um misto de urgência e dor. A confusão tomou conta do coração de Raul. A presença de Beatriz era uma lembrança de tempos que ele tentava deixar para trás. Ela sempre foi a única que realmente o conhecia. Ele engoliu em seco, tentando entender. O que você quer dizer? Ele é um artista, Beatriz. Eu ouvi. Ele estava... Não, Raul. Você não entende. Beatriz interrompeu agitada. Miguel é tudo menos um artista. Ele me enganou também. E agora está aqui, fazendo um teatro diante de todos nós. Miguel, ou Samuel, estava em uma batalha interna. O rosto dele, antes iluminado pela música e esperança, agora expressava desespero e confusão. As palavras de Beatriz cortaram o ar, e as pessoas ao redor começaram a sussurrar. Raul podia sentir a multidão, suas opiniões mudando, a dúvida crescendo. Aonde você quer chegar com isso, Beatriz? Raul perguntou, a voz quase desesperada. Se ele está mentindo, por que você não me disse antes? Porque eu não queria que você se envolvesse. Eu não sabia que ele ainda estava por aqui. Beatriz estava quase chorando. Miguel foi meu namorado antes de você, e eu não posso deixar que ele te engane de novo. Nesse momento, a atmosfera ficou densa. Raul olhou para Miguel, seu coração se partindo em dois. Ele nunca soube que os laços entre eles eram tão complexos. Como poderiam todos aqueles momentos de glória e tristeza se entrelaçar assim, em meio a mentiras? Miguel, sentindo a tensão, levantou a mão. Beatriz, você me conhece. Eu não sou quem você diz. Todos vocês têm que acreditar em mim. A voz dele soou alta, mas o olhar era de desespero. Os murmúrios da multidão estavam se intensificando, os olhares de reprovação se multiplicando. E então, no auge daquela tensão, a jovem mulher que antes tinha gritado se aproximou novamente. Você não vai se escapar, Miguel. Eu conheço a verdade, e você vai se arrepender do que fez. Ela parecia determinada, como se uma bomba prestes a explodir. Raul olhou para todos ao seu redor, e em um ímpeto de nervosismo, tomou uma decisão. Miguel, o que está acontecendo aqui? Se você não é um artista, quem você realmente é? A multidão estava em alerta. O silêncio caiu, como se todos segurassem a respiração, esperando pela resposta. A verdade veio à tona como uma onda. Miguel levantou a cabeça, revelando uma expressão que era um híbrido de raiva e vulnerabilidade. Eu sou alguém que tentou encontrar sua voz e falhou. Não sou um trapaceiro, mas sim um homem que perdeu tudo em um instante. Ele olhou diretamente para Beatriz, e a emoção em seu olhar era palpável. Você não sabe o que eu fiz. As escolhas que tomei, eu tive que fazer o que fiz para sobreviver. Eu só queria que as pessoas vissem quem eu realmente sou. Nesse momento, um grito cortou o ar. Era a mulher que estava incitando a multidão. Ela finalmente revelou sua conexão com Miguel. Seus olhos brilhavam de revelação. Eu sei quem você é, Miguel. Você não é apenas um homem perdido na cidade. Você é um criminoso procurado. E eu sei o que aconteceu. Raul sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todas aquelas histórias que ele ouviu até agora
pareciam estar prestes a se desintegrar. Ele olhou de Beatriz para Miguel, o desespero no coração se intensificando. O que mais você escondeu de mim, Beatriz? O que está acontecendo aqui? Ela hesitou, o olhar vacilante. Raul, eu não queria trazer isso à tona. Novamente ela olhou para Miguel, com tristeza profunda. E Raul percebeu que havia muito mais entre os três do que ele jamais soube. Os murmúrios da multidão agora se transformavam em uma tempestade de vozes. Algumas pessoas começaram a se afastar, mas outras se agrupavam, criando um cenário que ameaçava explodir. Miguel, apoiando-se num muro, parecia estar em uma emaranhada de emoções contraditórias. Raul sentiu um nó na garganta, enquanto as peças desse quebra-cabeça se juntavam em sua cabeça. Miguel, você não pode só se esconder atrás de uma mentira. Há um mundo inteiro aqui fora esperando por você. Mas a verdade é tudo. Miguel olhou para Raul e suas palavras foram como um fio de esperança rompido. E se a verdade não for o que você espera? A multidão se calou, e Raul soube que algo estava prestes a mudar radicalmente. A tensão era palpável no ar, e a incerteza pulsava como um tambor em seu peito. Ele segurou a respiração, porque sabia que as revelações ainda não haviam terminado. Raul estava paralisado. O olhar firme de Beatriz penetrava em sua alma, como se ela também estivesse revivendo um passado esquecido. A verdade, Raul, é que eu sei quem ele realmente é. Miguel, ele é muito mais do que parece. Sua voz tremia, um misto de urgência e dor. A confusão tomou conta do coração de Raul. A presença de Beatriz era uma lembrança de tempos que ele tentava deixar para trás. Ele engoliu em seco, tentando entender. O que você quer dizer? Ele é um artista, Beatriz. Eu ouvi. Ele estava... Não, Raul, você não entende. Beatriz interrompeu agitada. Miguel é tudo menos um artista. Ele me enganou também. E agora está aqui, fazendo um teatro diante de todos nós. Miguel estava em uma batalha interna. O rosto dele, antes iluminado pela música e esperança, agora expressava desespero e confusão. As palavras de Beatriz cortaram o ar, e as pessoas ao redor começaram a sussurrar. Raul podia sentir a multidão, suas opiniões mudando, a dúvida crescendo. Aonde você quer chegar com isso, Beatriz? Raul perguntou, a voz quase desesperada. Se ele está mentindo, por que você não me disse antes? Porque eu não queria que você se envolvesse. Eu não sabia que ele ainda estava por aqui. Beatriz estava quase chorando. Miguel foi meu namorado antes de você, e eu não posso deixar que ele te engane de novo. Nesse momento, a atmosfera ficou densa. Raul olhou para Miguel, seu coração se partindo em dois. Ele nunca soube que os laços entre eles eram tão complexos. Como poderiam todos aqueles momentos de glória e tristeza se entrelaçar assim em meio a mentiras? Miguel, sentindo a tensão, levantou a mão. Beatriz, você me conhece. Eu não sou quem você diz. Todos vocês têm que acreditar em mim. A voz dele soou alta, mas o olhar era de desespero. Os murmúrios na multidão estavam se intensificando, os olhares de reprovação se multiplicando. E então, no auge daquela tensão, a jovem mulher que antes tinha gritado se aproximou novamente. Você não vai se escapar, Miguel. Eu conheço a verdade, e você vai se arrepender do que fez. Ela parecia determinada, como se uma bomba prestes a explodir. Raul olhou para todos ao seu redor, e em um ímpeto de nervosismo, tomou uma decisão. Miguel, o que está acontecendo aqui? Se você não é um artista, quem você realmente é? A multidão estava em alerta. O silêncio caiu, como se todos segurassem a respiração, esperando pela resposta. A verdade veio à tona como uma onda. Miguel levantou a cabeça, revelando uma expressão que era um híbrido, de raiva
e vulnerabilidade. Eu sou, eu sou, eu sou de espera. Eu sou de espera. Eu sou alguém que tentou encontrar sua voz e falhou. Não sou um trapaceiro, mas sim um homem que perdeu tudo em um instante. Ele olhou diretamente para Beatriz, e a emoção em seu olhar era palpável. Você não sabe o que eu fiz. As escolhas que tomei. Eu tive que fazer o que fiz para sobreviver. Eu só queria que as pessoas vissem quem eu realmente sou. Nesse momento, um grito cortou o ar. Era a mulher que estava incitando a multidão. Ela finalmente revelou sua conexão com Miguel, seus olhos brilhando de revelação. Eu sei quem você é, Miguel. Você não é apenas um homem perdido na cidade. Você é um criminoso procurado. E eu sei o que aconteceu. Raul sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todas aquelas histórias que ele ouviu até agora pareciam estar prestes a se desintegrar. Criminoso procurado? Raul repetiu, paralisado. Mas como? Silêncio! A mulher gritou, interrompendo-o. Miguel é um fugitivo, Raul. E a única razão pela qual ele está aqui é porque ele estava tentando se ocultar. Ele é um fraudador e escapuliu da justiça. Eu vi seu rosto nos noticiários. As palavras dela ecoaram, e Raul sentiu um frio na espinha. A multidão que antes estava a favor da emoção e da música de Miguel, agora começava a se afastar lentamente, alguns sussurrando, outros olhando incrédulos. A tensão no ar estava carregada. Beatriz segurava a mão no peito, aturdida. É verdade, Miguel? Ela perguntou, a voz trêmula. O semblante de Miguel mudou. Ele parecia mais apagado, uma sombra de quem estava momentos antes. Eu fiz escolhas erradas, mas não sou apenas um criminoso. Sou um homem que poderia ter sido alguém. Eu só queria uma chance. Raul agora se sentia dividido. Ele queria acreditar, queria ver além da fachada. Mas a revelação era pesada demais. Então tudo isso, o piano, as músicas, era mentira? Raul perguntou, quase implorando por uma resposta. Não, não era mentira. Miguel gritou, agora, em desespero total. A música, a arte, isso é tudo o que eu tenho. Eu sou um artista, mas a vida me derrubou. Fui forçado a fazer o que fiz. E agora, todos aqui acham que sou um monstro. Neste ápice emocional, uma sirene de polícia soou ao longe. O som, estridente e cortante, fez o coração de Raul disparar. Ele olhou para Beatriz, e ela pareceu perceber ao mesmo tempo. Seus olhares se cruzaram, e a verdade pesava como chumbo. Raul, Beatriz disse, temos que sair daqui. Se a polícia descobrir que ele está aqui, ele poderá ser preso, e pode acabar em uma situação ainda pior. Raul sentiu um frio na barriga. A multidão agora se tornava um mar de rostos temerosos e curiosos. Ele olhou novamente para Miguel, a energia do momento se transformando em uma tensão mortal. Miguel estava encurralado, sua história exposta como um livro aberto. Eu só queria ajuda, eu só queria... Miguel começou, mas Raul o interrompeu. Tempo! Não temos tempo! Raul virou-se para Beatriz e, em meio àquela confusão, fez a única pergunta que importava. O que fazemos agora? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a silhueta de uma viatura apareceu no final da rua. Luzes piscando, um carro da polícia a caminho. O perigo estava mais próximo do que nunca. A vida de Miguel, as conexões, o passado, as verdades não ditas, tudo estava prestes a colidir em um único momento aterrorizante. O caos se instalou. Raul sentiu o peso da incerteza ao seu redor. Ele sabia que essa noite mudaria tudo.
Mas como? Com a polícia avançando, o que restaria das vidas interligadas nesse drama que se desdobrava? A única certeza era que a verdade estava prestes a se revelar, e as consequências poderiam ser devastadoras. Raul estava paralisado. As luzes da viatura de polícia brilhavam, refletindo em seu rosto enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. O coração batia acelerado, como se quisesse sair do peito. Ele olhava para Beatriz, que tinha o rosto pálido, e para Miguel, que agora parecia uma sombra do homem apaixonado pela música. O caos nas ruas aumentava, à medida que a multidão murmurava em choque. "Raul, precisamos sair daqui!" Beatriz insistiu, puxando seu braço, mas ele não se movia. A dúvida e a confusão o prendiam no lugar, como se o chão estivesse colado aos seus pés. Ele não conseguia desviar seus olhos de Miguel, que parecia estar em uma luta interna, entre a verdade e a mentira. "Então você é realmente um criminoso procurado?" Raul confrontou Miguel, sua voz soando como um eco na mente. Miguel gritou, sua voz carregada de emoção. Os olhos de Raul brilharam, refletindo empatia, mas a realidade era dura. O que era verdade e o que era mentira? Uma sirene riscou o ar com um som inconfundível. Raul percebeu que a polícia estava se aproximando, e uma onda de pânico tomou conta do ambiente. Ele queria acreditar em Miguel, mas as revelações recentes fizeram seu coração hesitar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Um som ensurdecedor estourou perto deles, fazendo a multidão entrar em pânico. As pessoas gritaram, se afastaram em todas as direções. O caos tomou conta em questão de segundos. Raul, Beatriz e Miguel foram jogados ao chão. O impacto da explosão, um lembrete brutal de que a realidade poderia ser horrível. Levantando-se com dificuldade, Raul olhou para onde estava a cena. Uma fumaça negra subia, enquanto os gritos ecoavam na noite. Mas em meio ao tumulto, uma figura saiu da fumaça. Um homem, com um capuz, começou a caminhar em direção. O rosto oculto, mas a presença era inegável. Raul sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Quem era aquele homem? Miguel também estava agitado, a expressão dele se transformando em terror. Não, não pode ser. Ele não deveria estar aqui. Miguel gritou como se a simples menção do homem fosse um curse. Raul olhou para Beatriz e ele viu o medo nos olhos dela. O homem parou a poucos metros deles e então, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ninguém esperava ver. Era André, um amigo de Raul que ele pensava ter perdido anos atrás. Entre as sombras, André sorriu, mas o sorriso não era de felicidade. Era um sorriso maligno, que congelou o sangue nas veias de Raul. "André?" Raul sussurrou, sem conseguir acreditar no que estava vendo. "Mas você estava morto?" "Ha! Foi que todos pensaram." André respondeu com uma risada que ecoou como uma maldição. "Mas a verdade, Raul, é que eu nunca morri. E agora estou aqui para resolver algumas pendências." Miguel ficou em pé, tremendo. "Você é o responsável por isso? Por toda essa bagunça?" André virou-se para Miguel, seus olhos cheios de desprezo. "Você, um artista falido, nunca deveria ter se metido no meu caminho." Raul olhou de André para Miguel, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem de forma muito errada. As complicações entre eles se tornavam mais claras. O ex-amigo que ele havia perdido se tornara algo temido e perigoso.
A situação estava insustentável. A multidão, agora em desespero, se movia em pânico. Mas Raul sabia que a verdade estava ali, bem diante dele, em meio ao caos. Quem era realmente Miguel? Qual era o papel de André em tudo isso? Ele precisava de respostas. Mas antes que pudesse questionar mais, outra explosão soou. O chão tremeu, enquanto a fumaça escondia a verdade. E Raul se viu no centro de um jogo mortal, onde a lealdade e a traição se entrelaçavam. Vocês pensaram que estavam seguros? Eu voltei para acabar com isso. André riu. E lá estava Raul, paralisado e confuso, em um turbilhão de sentimentos. A realidade mudara novamente, e a única coisa que ele sabia é que toda a sua vida estava prestes a ser exposta neste jogo de sombras. O que mais André esconderia? E como isso mudaria tudo para Raul e Miguel? As respostas estavam tão próximas, mas a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que imaginavam. Raul estava paralisado. As luzes da viatura de polícia brilhavam, refletindo em seu rosto, enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. O coração batia acelerado, como se quisesse sair do peito. Ele olhava para Beatriz, que tinha o rosto pálido, e para Miguel, que agora parecia uma sombra do homem apaixonado pela música. O caos nas ruas aumentava à medida que a multidão murmurava em choque. Raul, precisamos sair daqui. Beatriz insistiu, puxando seu braço, mas ele não se movia. A dúvida e a confusão o prendiam no lugar, como se o chão estivesse colado aos seus pés. Ele não conseguia desviar seus olhos de Miguel, que parecia estar em uma luta interna entre a verdade e a mentira. Então, você é realmente um criminoso procurado? Raul confrontou Miguel, sua voz soando como um eco na mente. Os olhares da multidão pesavam como uma responsabilidade sobre o Zó. Miguel gritou, sua voz carregada de emoção. Os olhos de Raul brilharam, refletindo empatia, mas a realidade era dura. O que era verdade e o que era mentira. Uma sirene riscou o ar com um som inconfundível. Raul percebeu que a polícia estava se aproximando, e uma onda de pânico tomou conta do ambiente. Ele queria acreditar em Miguel, queria ver além da fachada. Mas as revelações recentes fizeram seu coração hesitar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, um som ensurdecedor estourou perto deles, fazendo a multidão entrar em pânico. As pessoas gritaram, se afastaram em todas as direções. O caos tomou conta em questão de segundos. Raul, Beatriz e Miguel foram jogados ao chão. O impacto da explosão, um lembrete brutal de que a realidade poderia ser horrível. Levantando-se com dificuldade, Raul olhou para onde estava a cena. Uma fumaça negra subia, enquanto os gritos ecoavam na noite. Mas em meio ao tumulto, uma figura saiu da fumaça. Um homem, com um capuz, começou a caminhar em direção a eles. O rosto oculto, mas a presença era inegável. Raul sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Quem era aquele homem? Miguel também estava agitado. A expressão dele se transformando em terror. Não pode ser. Ele não deveria estar aqui. Miguel gritou, como se a simples menção do homem fosse um curse. Raul olhou para Beatriz, e ele viu o medo nos olhos dela. O homem parou a poucos metros deles, e então, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ninguém esperava ver. Era André, um amigo de Raul que ele pensava ter perdido anos atrás. Entre as sombras, André sorriu, mas o sorriso não era de felicidade. Era o sorriso maligno, que congelou o sangue nas veias de Raul. André? Raul sussurrou,
sem conseguir acreditar no que estava vendo. Mas você estava morto. Ah, foi o que todos pensaram. André respondeu com uma risada que ecoou como uma maldição. Mas a verdade, Raul, é que eu nunca morri. E agora estou aqui para resolver algumas pendências. O choque percorreu o corpo de Raul. A angústia tomou conta dele. Como isso era possível? Como André poderia voltar das cinzas assim, como se nada tivesse acontecido? Miguel estava agitado, e Raul viu a dor nos olhos dele. Você é o responsável por isso? Por toda essa bagunça? Miguel perguntou, a voz tremendo. Mas André apenas riu, um riso vazio sem compaixão. Você não entendeu nada, Miguel. A vida inteira foi um jogo, e você só é um peão. Raul, você também. Nunca me esquecerão, e muito menos da merda que deixei para trás. As palavras de André ressoaram no coração de Raul como um tambor. Ele sentiu a realidade se desmoronar ao redor dele. Havia algo mais. Não era apenas uma batalha entre Miguel e André. Era uma luta que envolvia Raul também. Você tinha um plano? Raul exclamou, a raiva brotando. Você nunca se importou com ninguém, apenas com a sua própria vingança. Certo, eu não me importava, mas isso é o que os fracos fazem, Raul. Só os fortes sobrevivem. E agora, vocês pagarão pelo que me fizeram. A ira nos olhos de André era palpável, e a multidão estava presa no meio dessa tempestade de emoções. Raul olhou para Beatriz, e nesse momento, tudo mudou de novo. O olhar dela passou de medo para determinação. Raul, ouça, ele não é só o que parece. Ele sabe sobre você, sobre nós, e tem um plano muito maior. Ele não veio só para você. Ele quer todos nós. Miguel, perdido entre a raiva e o desespero, olhou para Raul e, através da fumaça e da confusão, questionou. O que ela quer dizer com isso? O que André sabe que nós não sabemos? As revelações pairavam no ar, prontas para explodir. Raul sentia a pressão crescendo, e o mundo parecia girar em sua volta. André, que plano é esse? O que você ainda escondeu? André sorriu. Ah, meu querido Raul, o jogo está apenas começando, e você vai querer se preparar, porque a verdade que está prestes a ser revelada vai mudar tudo. Nesse instante, tudo ficou nebuloso, como um pano escuro cobrindo suas vidas até então. E Raul sabia que o futuro que se desenhava à sua frente era algo que ele nunca poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, e horrorizado, ele percebeu que nenhum deles estava seguro, e que as ligações entre eles podiam ser muito mais profundas e traiçoeiras do que nunca havia suspeitado. Raul estava paralisado. As luzes da viatura de polícia brilhavam, refletindo em seu rosto, enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. O coração batia acelerado, como se quisesse sair do peito. Ele olhava para Beatriz, que tinha o rosto pálido, e para Miguel, que agora parecia uma sombra do homem apaixonado pela música. O caos nas ruas aumentava-me. A dúvida e a confusão o prendiam no lugar, como se o chão estivesse colado aos seus pés. Ele não conseguia desviar seus olhos de Miguel, que parecia estar em uma luta interna entre a verdade e a mentira. Então você é realmente um criminoso procurado? Raul confrontou Miguel, sua voz soando como um eco na mente. Os olhares da multidão pesavam como uma responsabilidade sobre os ombros de Miguel. Não, eu sou um homem desesperado, Miguel gritou, sua voz carregada de emoção. Os olhos de Raul brilharam, refletindo empatia, mas a realidade era dura. O que era verdade e o que era mentira. Uma sirene riscou o ar, com um som inconfundível. Raul percebeu que a polícia estava se aproximando, e uma onda de pânico tomou conta do ambiente.
Ele queria acreditar em Miguel. Queria ver além da fachada. Mas as revelações recentes fizeram seu coração hesitar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Um som ensurdecedor estourou perto deles, fazendo a multidão entrar em pânico. As pessoas gritaram, se afastaram em todas as direções. O caos tomou conta em questão de segundos. Raul, Beatriz e Miguel foram jogados ao chão. O impacto da explosão, um lembrete brutal de que a realidade poderia ser horrível. Levantando-se com dificuldade, Raul olhou para onde estava a cena. Uma fumaça negra subia, enquanto os gritos ecoavam na noite. Mas em meio ao tumulto, uma figura saiu da fumaça. Um homem, com um capuz, começou a caminhar em direção a eles. O rosto oculto, mas a presença era inegável. Raul sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Quem era aquele homem? Miguel também estava agitado, a expressão dele se transformando em terror. Não, não pode ser. Ele não deveria estar aqui. Miguel gritou, como se a simples menção do homem fosse um curse. Raul olhou para Beatriz e ele viu medo nos olhos dela. O homem parou a poucos metros deles e então, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ninguém esperava ver. Era André, um amigo de Raul que ele pensava ter perdido anos atrás. Entre as sombras, André sorriu, mas o sorriso não era de felicidade. Era um sorriso maligno, que congelou o sangue nas veias de Raul. André, Raul sussurrou, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Mas você estava morto. Ah, foi o que todos pensaram. André respondeu com uma risada que ecoou como uma maldição. Mas a verdade, Raul, é que eu nunca morri. E agora estou aqui para resolver algumas pendências. O choque percorreu o corpo de Raul. A angústia tomou conta dele. Como isso era possível? Como André poderia voltar das cinzas assim? Como se nada tivesse acontecido? Miguel estava agitado, e Raul viu a dor nos olhos dele. Você é o responsável por isso? Por toda essa bagunça? Miguel perguntou, a voz tremendo. Mas André apenas riu, um riso vazio sem compaixão. Você não entendeu nada, Miguel. A vida inteira foi um jogo, e você só é um peão. Raul, você também. Nunca me esquecerão, e muito menos da merda que deixei para trás. As palavras de André ressoaram no coração de Raul como um tambor. Ele sentiu a realidade se desmoronar ao redor dele. Havia algo mais. Não era apenas uma batalha entre Miguel e André. Era uma luta que envolvia Raul também. Você tinha um plano, Raul exclamou, a raiva brotando. Você nunca se importou com ninguém, apenas com a sua própria vingança. Certo, eu não me importava. Mas isso é o que os fracos fazem, Raul. Só os fortes sobrevivem. E agora, vocês pagarão pelo que me fizeram. A ira nos olhos de André era palpável, e a multidão estava presa no meio dessa tempestade de emoções. Raul olhou para Beatriz, e nesse momento tudo mudou de novo. O olhar dela passou de medo para determinação. Raul, ouça, ele não é só o que parece. Ele sabe sobre você, sobre nós, e tem um plano muito maior. Ele não veio só para você, ele quer todos nós. Miguel, perdido entre a raiva e o desespero, olhou para Raul e, através da fumaça e da confusão, questionou. O que ela quer dizer com isso? O que André sabe que nós não sabemos? As revelações pairavam no ar, prontas para explodir. Raul sentia a pressão crescendo e o mundo parecia girar em sua volta. André, que plano é esse? O que você ainda escondeu? André sorriu. Ah, meu querido Raul,
O jogo tá apenas começando, e você vai querer se preparar, porque a verdade que está prestes a ser revelada vai mudar tudo. Nesse instante, o chão sob seus pés tremeu novamente. Outra explosão, não tão longe. A multidão entrou em pânico. "A polícia!" gritou alguém. Raul olhou freneticamente ao redor, notando olhares aterrorizados e murmúrios de confusão. "Raul!" Beatriz gritou, puxando-o pela mão. Mas em vez de sair correndo, ele parou. Algo estava errado. O que André realmente queria? Ele não podia deixar Miguel aqui. Então, André deu um passo à frente e a atmosfera mudou. "Você não sabe, mas você também faz parte disso tudo, Raul. O que você não sabe é que você está conectado a mim, de forma que jamais poderia imaginar. É você quem deve decidir entre a verdade e a mentira. Mas não vai ser fácil, porque a verdade é mais sombria do que você pensa." Raul sentiu um frio na espinha. "Do que você está falando? O que eu tenho a ver com você?" André aproximou-se ainda mais e Raul notou os olhos de Miguel expressando um misto de horror e compreensão. Então André disse: "Você tem um irmão, Raul." E tudo isso começou com ele. A revelação atingiu Raul como um soco. Um irmão? Ele mal conseguia processar. "Eu não tenho irmão." Tudo fazia sentido de forma cruel e inesperada. André logo continuou: "Mas beberia. E o que você vai descobrir pode destruir tudo o que você acreditava saber sobre sua vida e suas escolhas." Raul ficou sem palavras, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um borrão. Aquilo não era apenas uma reviravolta. Era uma poderosa tempestade que poderia levar cada um deles ao limite da sanidade. Em um instante, tudo mudou, e o que viria a seguir seria um caminho repleto de segredos e revelações que deixariam todos à beira do abismo. E a pergunta que pairava no ar era: Raul estava pronto para enfrentar a verdade? Raul estava sem palavras. Uma revelação, um fio de confiança entrelaçado em mentiras, was cut through the chaos around them. Seu irmão? Ele nunca soubera. Enquanto a fumaça envolvia a cena e o pânico se espalhava, o coração de Raul batia descompassado. "Eu tenho um irmão?" repetiu, a voz quase inaudível, como se estivesse em um sonho. "Isso não pode ser verdade." André riu, um som gélido. "Ah, Raul, você sempre foi tão ingênuo. Essa vida de milionário te impediu de ver a verdade. Mas a verdade sempre vem à tona." Seus olhos estavam cheios de um prazer sádico, e Raul sentia um frio na espinha. Naquele momento, enquanto a multidão se aglomerava ao redor, buscando respostas, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Raul olhou para Miguel, que estava com a boca aberta em choque, lutando para processar as palavras de André. "Isso não faz sentido, Raul. Se você tem um irmão, por que ele nunca esteve na sua vida? O que há de errado com você?" Miguel falava com angústia, o sentimento de desconfiança crescendo a cada segundo. Mas a verdade era que Raul mesmo não sabia. Ele sempre se sentira diferente, como se houvesse um pedaço de sua vida que lhe era oculto. Agora, essa revelação parecia um pedaço faltando, e tudo o que ele conhecia estava desmoronando. André, cada vez mais à vontade, continuou: "E você acha que só vai ficar assim? Aceitando que a vida te entregou tudo, enquanto outros, como nós, lutamos? Seu irmão está por aqui, em algum lugar, e ele tem história com você, Raul." Mas justo quando a tensão atingia seu clímax, um novo grito rasgou o ar. "Parem!" Era uma mulher que emergiu da multidão. Ponto. Seu rosto estava vermelho, e as palavras saíam em um turbilhão. "Não deixem que ele engane vocês.
Ele não é quem diz ser. Raul virou-se, confuso. A mulher tinha uma expressão frenética, como se estivesse segurando uma verdade que precisava sair. Quem é você? Ele perguntou, um nervosismo crescente. Sou Sara, a verdadeira irmã de Raul. E se vocês acham que tudo isso é um jogo, estão muito enganados. Sua voz era forte e ousada, e num instante, o mundo à sua volta pareceu girar ainda mais rápido. O choque na multidão era palpável. Raul ficou atordoado. Sara? O nome era como um eco em sua mente. A mulher continuou, os olhos brilhando. André não é quem você pensa. Ele é um mentiroso. Fui eu que fiz você ser adotado, Raul. Fiz isso para te proteger de quem André se tornou. A cena se transformou em um frenético circuito de emoções. Raul olhou para Miguel, que estava tão perdido quanto ele. Mas por que você não veio antes? A pergunta saltou de seus lábios. Porque eu não podia arriscar sua vida, disse Sara, seus olhos transbordando uma dor profunda. André sempre me ameaçou. Eu não queria que você soubesse. Mas agora, com ele aqui, é a única forma de você saber a verdade. Antes que Raul pudesse processar a magnitude da afirmação dela, Sara avançou. E agora devemos nos unir, Raul. O que quer que André planeje, isso é muito maior do que nós dois. Ele sempre teve um plano sombrio. A multidão começou a murmurar, e Raul sentiu o peso da verdade pairar sobre ele. O que Sara estava dizendo, a revelação de sua identidade, poderia explodir suas vidas em 1000 pedaços. E a visão de André, agora rindo para a situação, fez seu sangue ferver. Juntos, podemos pará-lo. Você é mais forte do que pensa, Raul. É hora de enfrentar nossa história. Sara declarou, estendendo a mão para ele, e naquele momento decisivo, a verdade se tornava um fio entre os três. Mas a dureza da tensão era estranguladora. Raul hesitou, e nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um grupo de policiais entrou em cena, as luzes piscando e o som dos uniformes cortando o ar. O pânico tomou o lugar outra vez. Ele está aqui. É ele que estamos procurando, gritou um dos oficiais, apontando para André. O desespero tomou conta da multidão. Todo o cenário que antes parecia confuso, agora estava à beira da batalha. Quem era realmente André? O que ele ocultava? Raul percebeu que agora, mais do que nunca, eles precisavam decidir. Escapar da polícia, confrontar André ou descobrir os segredos sombrios que o ligavam à sua nova família. O que restaria deles após todas essas revelações? Vamos juntos, Raul gritou, agarrando a mão de Sara, a intensidade na voz dele ecoando como um grito de guerra. Mas a verdade, tão terrível quanto reveladora, ainda não tinha se mostrado totalmente. E agora, com a polícia se aproximando, isso significava que a luta apenas começava. Raul estava sem palavras. Uma revelação, um fio de confiança entrelaçado em mentiras, cortou o caos ao redor deles. Seu irmão, ele nunca soubera. Enquanto a fumaça envolvia a cena e o pânico se espalhava, o coração de Raul pulsava frenético. Eu tenho um irmão, repetiu, a voz quase inaudível, como se estivesse em um pesadelo. Isso não pode ser verdade. André sorriu, um riso frio e sarcástico. Ah, Raul, você sempre foi tão ingênuo. Sua vida luxuosa te cega. Mas a verdade é teimosa, sempre aparece. O olhar dele era cheio de um prazer sádico, que fez Raul sentir um arrepio. A multidão se aglomerava, hesitante, buscando respostas. Raul olhou para Miguel.
Seu amigo estava tão perdido quanto ele. Se você tem um irmão, por que ele nunca esteve na sua vida? O que está acontecendo? A confusão na voz de Miguel ecoou a angústia de Raul. Mas tudo parecia estar girando fora de controle. Tom. Sarah, a mulher que se apresentou como sua irmã, segurava a mão de Raul. A pressão aumentava. Precisamos nos unir, Raul. O que quer que André planeje, isso é maior do que nós. Vamos confrontá-lo, juntos. Sua voz tinha uma determinação, mas havia também medo. Eu não posso simplesmente acreditar em você, André. Raul exclamou, a raiva brotando. Você não me conhece. Isso tudo é um jogo para você. André deu um passo à frente, a confiança brotando como uma sombra. Você quanta verdade consegue suportar, Raul? Batalhas não são vencidas sem dor. E a dor vai vir para você, rápido e implacável. Ele estava prestes a continuar, quando, de repente, ocorreu algo inesperado. Os sons de sirenes cortando o ar se tornaram mais altos, enquanto um grupo de policiais entrava na cena, gritando ordens. A multidão começou a se mover em pânico. O pânico tomou conta das pessoas ao redor, algumas caindo e outras tentando escapar. Ele está aqui. É ele que estamos procurando, gritou um dos oficiais, apontando diretamente para André. Justo naquele instante, uma explosão atrás deles parecia detonar a tensão em uma nova direção. Raul olhou para trás, seus olhos se arregalando com horror. Um carro explodiu em chamas, iluminando a noite e pairando a sensação de um desastre iminente. O calor e a fumaça os envolveram, empurrando-os para a frente, para o caos. E então, a reviravolta começou. No meio de toda a confusão, a mulher chamada Sarah, que ainda segurava a mão de Raul, se virou de repente. O olhar dela mudou, e uma expressão estranha atravessou seu rosto. O que você fez, André? A voz dela agora carregava um tom de terror que Raul jamais esperara. O André sorriu de novo, mas havia algo mais sombrio em seus olhos. Vocês não sabem de nada ainda. É melhor se prepararem para a verdade. O que se esconde no passado de vocês é muito mais complexo. E vocês acham que eu sou o vilão? Raul estava confuso. O que estava acontecendo? Do que você está falando? Perguntou, sua voz carregada de incerteza. A fumaça os envolvia, e o caos girava ao redor deles, mas ele sentia que algo profundo estava se desenrolando. De repente, Sarah soltou a mão de Raul, elevando a voz. Eu não posso deixar que isso aconteça. E em um movimento rápido, ela puxou algo de seu bolso, uma arma. O tempo pareceu parar. O horror se espalhou. Você não vai machucar a gente de novo, André? Raul sentiu seu coração parar. Sarah, não, ele gritou, mas já era tarde demais. O pânico e a confusão se transformaram em desespero absoluto. Os policiais começaram a se aproximar, e as luzes piscando refletiam o caos acima deles. A voz de André ressoou suavemente, quase como um sussurro. Você não sabe o que está fazendo, minha querida. Essa não é a resposta para os seus medos. Sarah parecia prestes a puxar o gatilho, quando, de repente, o comportamento dela mudou. Uma dor profunda surgiu em seu olhar, e sua voz quebrou. Eu só queria proteger meu irmão. Eu não queria que você o machucasse de novo. O pânico se espalhou, gritos ecoando. Raul estava gelado, paralisado pela rapidez dos eventos. Era uma guerra emocional. A tensão estava no ar. Cada segundo parecia eterno. E tudo o que se sabia começava a se desfazer pelas novas verdades. Raul respirou fundo e, com o coração na garganta, percebeu que a noite não terminaria como esperava. Havia mais segredos na Erar, e uma nova batalha
se aproximava. A pergunta que ecoava na cabeça dele era: até onde todos estavam dispostos a ir para proteger o que mais amavam? E então, entre toda aquela fumaça, os gritos e o desespero, Raul sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente. E não havia como voltar atrás. Raul estava em choque. O caos ao seu redor se intensificava, mas sua mente lutava para processar a revelação de Sara. Seu irmão? Ele mal conseguia pensar. A tensão no ar era palpável, e o som das sirenes ressoava em seus ouvidos. A multidão, confusa, observava enquanto as vidas de Raul, Beatriz, Miguel e André se entrelaçavam em um emaranhado de verdades e mentiras. Então, em um movimento rápido, Sara destacou sua determinação e gritou: "Não, não é assim que você resolve isso, Sara." Mas suas palavras pareciam insignificantes no clamor do que se desenrolava. André, com um sorriso sombrio, deu um passo à frente, mostrando que controlava a situação. "Olha para você, Raul, e para ela. Você realmente acha que isso vai acabar bem? O mundo não é um conto de fadas." A sombria música de sua voz fez o coração de Raul acelerar. Seu passado estava chocando-se com um futuro incerto. Os olhos de Sara brilhavam com a luz de um novo propósito. "André, você não é mais do que um egoísta. Você se aproveita da dor dos outros." Ele apenas balançou a cabeça, divertido. "Você acha que pode me parar com bravura? A vida não funciona assim, minha cara." Enquanto isso, a polícia se aproximava. Sussurros e gritos da multidão se tornavam um rugido ensurdecedor. Raul sabia que o tempo estava se esgotando. Se a polícia chegasse até André, tudo poderia ficar ainda mais caótico. "Precisamos ir!" Raul gritou, puxando Sara e puxando Miguel, que estava abalado. Mas André bloqueou o caminho, como uma sombra ameaçadora. A tensão no ar era pesada, e o mundo parecia congelar por um segundo. "Miguel!" Raul disse, sua voz elevando-se, implorando por cooperação. "Precisamos enfrentar isso juntos. Não importa o que André disse sobre o passado. Precisamos focar no futuro." Ele olhou para o medo nos olhos de Miguel, em busca de uma resposta. Miguel respirou fundo. "Se você tá certo, Raul, então vamos fazer isso." Mas a voz dele estava trêmula, sobrecarregada. Ele estava com medo, e Raul podia sentir. Sara, determinada, falou com força agora. "Esta é nossa chance. Não vamos deixar que o medo nos paralise. Afinal, somos irmãos. Temos que nos proteger um ao outro." A afirmação dela reverberou com resiliência. E então, em um rompante de coragem, eles se uniram. Raul, Sara e Miguel estavam determinados a derrubar André, que assistia com um sorriso maligno, achando que ainda tinha o controle. Os sons da sirene se aproximavam, e a pressão aumentava. A multidão, agora dividida entre a vitória e a batalha, segurava a respiração. Raul sabia que precisavam agir. "Está tudo acabando, André." Raul gritou, fechando espaço entre eles, a certeza crescendo dentro dele. Momentos intensos de silêncio se seguiram. Então, num movimento rápido, André levantou as mãos, uma última tentativa de controle. Mas era tarde demais. O trio avançou em sincronia e quando a polícia chegou, a cena estava completamente alterada. Os oficiais, vendo a situação, imediatamente cercaram André, as vozes gritando ordens. A tensão era palpável. Raul olhou para André, agora dominado pela situação e cercado, e percebeu que tudo que ficou por trás
era apenas uma sombra do que poderiam construir. A polícia começou a prendê-lo, e Raul sentiu uma onda de alívio lavar seu corpo. Finalmente, o ciclo de dor estava prestes a ser encerrado. Ele virou-se para olhar Sara e Miguel, notando a mistura de dor e esperança em seus rostos. Eu nunca soube que tinha uma família, Raul disse. Sua voz um misto de gratidão e tristeza. Mas agora temos que nos unir e reconstruir tudo isso. As primeiras luzes do amanhecer apareciam no horizonte, simbolizando um novo começo. Enquanto a multidão se dispersava, Daniel olhou com esperança para o futuro. As sombras do passado seriam deixadas para trás, mas ainda havia Me. Ele não está sozinho. Alguém gritou, provocando uma nova onda de murmúrios. O eco da palavra sofrimento ressoou na mente dele. Raul se virou para os outros, os olhos dele se arregalando em compreensão e preocupação. O passado ainda tinha mais a dizer. Ele sabia que a história deles estava longe de terminar. E agora, com a luz do dia surgindo, uma nova jornada se desenrolava, igual à noite, repleta de mistério e possibilidade. E antes de você sair, lembre-se, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora. Isso realmente alimenta o algoritmo e ajuda muito o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos!